Boa noite para você que está na sintonia da Cisal FM, né? Agora também através do canal Cisal FM no YouTube e também está nos ouvindo através da Rádio Cisal FM. Hoje nós estamos aqui dando um pontapé mais do que especial. Esse doutor aqui está iniciando mais uma nova fase nessa multiplataforma, né, nessa plataforma de multimídia. E eu acho que é bem interessante você começar hoje com o convidado que a gente tem hoje, né, iniciando esse projeto. Mas deixa eu me apresentar, me chamo Anderson Elisiário, estou aqui a convite de Nildo, que vai ficar super à vontade agora para poder conversar com vocês também. Pois é, gente, é um motivo de muito orgulho, né, de muita satisfação. Antes a gente dá início aqui essa nova plataforma, né, do podcast aqui da Cisal, como forma da gente ampliar ainda mais esse leque de comunicação da nossa região, do estado da Paraíba, por que não dizer assim, até porque nós vamos interagir com o Brasil inteiro, né, com o mundo inteiro através da internet, através das plataformas digitais, do YouTube, da Cisal FM, do Facebook, do Instagram e também através da transmissão ao vivo pelos aplicativos e todas as plataformas da Rádio Cisal FM, né? E esse primeiro podcast a gente fica realmente satisfeito porque fizemos aí o convite ao prefeito Olivânio Remígio, que é o nosso convidado de hoje. Vamos bater esse papo aqui até as 20 horas e 10 minutos. É uma hora de bater esse papo aqui com o prefeito Olivânio, né, de forma descontraída. Vamos falar de tudo. Antes de tudo, prefeito, gostaríamos de agradecer, né, você atender o nosso convite e fazer parte aqui do programa podcast da Cisal número 1, né, aqui na nossa Cisal. Boa noite. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Agradecer aqui a Anderson Elisiário também, que é um camarada que eu conheço de longos anos. Não vou revelar aqui a idade de Anderson, não, mas de longos anos que a gente, né, se conhece. Deixa eu só novo, Olivânio. Eu sei isso, eu também sou camarada, não sou velho. E quero ficar, tá? Uhum. A minha intenção, o meu projeto é ficar velho um dia, né? Sinal que vive muito, né? E agradecer aí também aos internautas que estão conosco, o pessoal também da Cisal FM, que estão na audiência através da rádio. Então, parabéns aqui ao Nildo pela inovação também, né, aderindo a essa tecnologia, essas novas ferramentas, né, de comunicação. O rádio é importante e também as redes sociais é importante, essa simbiose desse espaço de comunicação, né, e fazer esse debate é muito importante, né, trazer os agentes políticos para, né, fazer essa conversa. E também, para mim, é um desafio, né? Estar inaugurando hoje aqui o podcast da Cisal. Eu fico elogiado pelo convite, ao mesmo tempo, né, desconfiado também o conteúdo, né, do debate, né, Anderson? Anderson sempre tem umas pegadinhas aí, umas perguntas bem minha fama me frenéticas, né? Pois é, e a informação é que o ouvinte aqui, o áudio está cortando, não é? Eu estou ouvindo tão bem aqui. Pois é. Mas, Olivânio, vamos começar, né? Antes de conversar aqui com o nosso prefeito, Olivânio Remígio. E eu gostaria de iniciar o seguinte. Olivânio, você sempre foi um jovem de origem humilde, sem tradição política no município de Picuí. Você que começou toda a sua vida na mineração, né? Depois, com muita dificuldade, na universidade. E o que é que te levou a você sair dessa vida que você tinha de mineração, de estudante, de professor, para o campo da política? Engraçado que hoje eu estava conversando com alguns próximos, né, pessoas da minha confiança, de trabalho, né, da gestão, e falando sobre isso, sobre essa trajetória, né? Como é que chegou até aqui, né? Como é que o Olivânio chegou até a condição de prefeito pela segunda vez da maior cidade do sertão paraibano. Assim, não foi uma chegada gratuita, assim, à toa, né? Aí vai ser prefeito e pronto. Teve também dificuldades, né, para a gente trilhar nesse caminho, apresentar um projeto ao povo de Picuí, convencer as pessoas de que esse projeto era importante para a governança da cidade, para o crescimento
econômico do município, de modo geral. Picuí é uma cidade que inspira a região também. Então, todos os prefeitos aqui passaram dessa contribuição, dessa forma de Picuí projetar a região também, ser espelho para outros municípios. Ao longo da história, são 120 anos de emancipação política e esse município tem muita história. E eu tenho uma história construída também na política. Eu comecei a militar nos movimentos populares, com 16 anos, 17 anos na escola, na Ana Maria Gomes. Depois no CEOP também me ajudou muito. O CEOP foi uma escola para mim também de aprendizado, de debates, de aprender a dialogar com as pessoas também, implementando projetos importantes na região, como projetos de cisternas e outros projetos voltados à agricultura familiar, não só de cisternas em si, de construção, mas um processo de diálogo, construção do diálogo com as comunidades rurais de Picuí e de outros municípios. Isso me deu maturidade para ingressar na vida pública. E foi quando eu entrei em 2004 na campanha aqui Galego, o pai de Lucas Marques, meu vice-prefeito, foi candidato a prefeito pelo PT. O PT teve aí a sua segunda candidatura em Picuí. A gente vinha de um processo em que o PT teve a candidatura em 96, na época contra Balduino, e você teve a candidatura de Chico Balbino. Foram 3 candidaturas, e que naquela época eu era muito jovem ainda, um adolescente. E acompanhei distante desse processo todo. E o PT fez uma vereadora, foi Sandra Ney. E na sequência do ano 2000 não houve mais a candidatura do PT para prefeito, apenas de vereador, que foi Pedrinho Picolé. Na época eu militei, votei, para Pedrinho, que não obteve êxito, mas teve a coragem de ser candidato a vereador. Então, essa contribuição também para 4 anos depois do Olivânio ser candidato a vereador, eleito na composição entre o PT e PMN. Na época existiu o PMN aqui em Picuí, que era João Pedro, que era presidente do partido, e foi candidato a vereador. Ele, eu sou Assis, foram 9 candidatos do PT e de hoje o PMN, e essa composição de 11 candidatos fez o Olivânio o mais votado, com 269 votos. Eu tive menos votos do que 6 vereadores eleitos em 2004. Ano que vem, iremos completar 20 anos da minha primeira estada na condição de vereador do município. Então, o tempo passa muito rápido. A história está registrada nos anais da política local. E de lá para cá, foi um processo todo. Eu sempre disse assim, é só um mandato, eu só quero esse mandato de vereador, primeiro. E o segundo, a gente fez oposição com Balduino, contra a reeleição de Rubens Germano, na época. E eu fui, mais uma vez, reeleito vereador, dessa vez, tirando 3 vezes mais a votação, praticamente, que eu tive a primeira. Fui o segundo colocado geral. E em 2012 também, a composição com o Beto Luiz de Joca, o grupo queria me lançar a candidato a prefeito. Eu disse, não é a hora, não estou preparado ainda para isso, deixa eu me preparar, me organizar. E aí fui eleito vereador mais uma vez, mais votado da oposição, segundo geral do município, toda a sistemática da governabilidade, e fui eleito pela 3ª vez. Em 2014, a do PT de João Pessoa, tive a Picuí, eu ia ser deputado. Eu só não quero, eu estava com processo de adoecimento do câncer, mas não sabia que era câncer ainda. E em janeiro ele fez uma convenção, fez um evento lá na Apollo Fest. E esse evento teve o lançamento da candidatura de Olivânio para deputado estadual, numa audácia muito grande, um vereador. E eu pensei na longevidade, no processo longo. A gente tem que plantar a nossa semente, deixar regar, deixar a árvore crescer, mesmo sabendo que talvez aquele velho ditado popular, talvez você nem se assente abaixo da sombra dessa árvore, mas eu plantei a semente. E fui muito criticado na época pelos opositores. Olha, como é que você é candidato a deputado se Joselma Paulino não vota em você? E eu respondi com sabedoria nessa época lá na Câmara. Eu disse, a gente vai conversar no futuro, não é agora. Deixe eles votar nos deputados dele, que eles têm compromisso com eles. E eu não tive apoio de nenhum vereador em Picuí. E tirei quase 4.000 votos. Mas mantive a unidade da oposição na época, que foi muito importante para a gente transitar nesse processo todo. Em 2016, 2 anos depois, eu alçar minha candidatura para prefeito da cidade, na oposição, juntar muita gente daquela situação que migrou para a oposição, acolhi todo mundo, mostrei que era um projeto
de excelência que eu tinha para o município. Não era um projeto de radicalismo, porque quando se vem a ideia de que é um candidato de esquerda, né, fundado nas raízes, né, do marxismo, na minha história política vem das raízes do marxismo, e dá-se um certo receio da classe política de querer um candidato que tem uma visão de esquerda. E vem a ideia do radicalismo. E eu consegui fazer essa unidade, juntar todo mundo. José e Paulino já era do grupo, a gente já estava juntos. E aí juntamos com Ademar, com outras pessoas, com o Lucas Marques, que é neófito na política, mas o pai dele tem história, tradição na política já local, para ser o vice-prefeito. E fizemos uma composição ampla e deu a nossa vitória. Então, eu não posso dizer a você assim, foi um processo que você projetou na sua vida para ser prefeito. Não foi bem assim. Porque eu sempre quis assim, não, vai ser minha última campanha, vai ser essa. Eu não tenho mais interesse de ser candidato a nada. Isso foi em 2008, foi em 2012, em 2014, foi em 2020 também. E a gente é levado pela composição, pelo grupo e pelo povo também, pela motivação popular. Porque muitas vezes há políticos que querem se manter na política, mas o povo não quer mais. E é preciso a gente saber a hora também de passar a nossa liderança, a hora da gente, né, compreender que você já está estagnado e você passar esse espaço. Eu queria se perpetuar na política. Eu não tenho intenção de me perpetuar na política. Eu sou professor. Estou afastado da sala de aula, eu sou professor. Então, eu tenho essa visão, né, que a política é desmate política. Olivânia, você falou aqui agora na eleição de 96. A eleição de 96, antes aqui em Picuí, foi um negócio impressionante. Os grupos políticos se uniram, eu era candidato à reeleição pela segunda vez, né? E os grupos políticos se uniram e me deixaram só, absolutamente só. Para ser candidato, eu tive que lançar um candidato a prefeito. Lancei um candidato a prefeito chamado Chico Balbino, de saudosa memória, amigo da Serra. Meu irmão, candidato a vice. O outro meu irmão, lancei candidato a vereador. Para conseguir conquistar, alcançar o coeficiente eleitoral, né? Eu precisava de 740 votos para me eleger. Eu tive 620 e meu irmão Vidal completou com 100 e pouco. Sobrou ainda 8 votos e eu consegui entrar. O meu candidato a prefeito ainda teve 1.100 votos. Não, teve 286 votos, salvo engano. Não, Chico Balbino? Sim, 200 e poucos votos. Foi? 1.300 foi Salomão. 1.100 foi Salomão. Galego, não? Não, Salomão, pois 96. 96, né? Era Balduino, Renan era vice, e Salomão e Arício de vice, Arício de Serraria de vice. E Chico Balbino e seu irmão de vice. Pois é, rapaz. Salvo engano, foi 286 votos. Mas era um negócio impressionante. Eu tive que fazer campanha de vereador, de prefeito, de vice. Era uma loucura. Foi bom, né? Porque nós conseguimos solidificar uma liderança que a gente, com muito sacrifício, muita lapada nas costas. Mas isso é bom. Estava aqui. Gente, a gente está se ajustando, tá? O primeiro episódio, então a gente está dando aquela nossa ajustada. Você pode interagir também aí através dos comentários no YouTube. Lembrando que só pode comentar quem for inscrito no canal, então a deixa já está dada, até se inscreva. Eu peguei alguns ganchos enquanto eu estava entre a técnica e a história de Olivano. Ele falou em relação a esse medo, né, de algumas pessoas em relação a essa taxação. Me permita só fazer uma correção aqui. Na época, Balduino teve 6.466 votos, Salomão 1.395 e Chico Balbino 297 votos. Isso. Eu falei 226, foi 297, quase 300 votos para prefeito. O senhor estava falando em relação a... Chega. Podcast é isso, você. O senhor estava falando em relação a alguns medos das pessoas com a taxação do seu ser de esquerda, ser radicalizado, aquela coisa toda. Se enfrenta isso em Picuí?
Na época, sim. Na época tinha esse receio. Isso é tão ideológico. Mas é. Isso essa raiz assim, da concepção que é direita e esquerda é muito profunda ainda. Na cultura política local. E tinha aquele receio. Será que a Olivânia ia fazer um governo aberto ou um governo fechado? A desconfiança era essa, de que esse pessoal estava vindo para somar comigo, se ia ter espaço no governo, se ia ter oportunidade de estar contribuindo também. E eu mostrei que é possível fazer governança juntando pensamentos diferenciados. E estamos fazendo e pautando tudo aquilo que eu acreditei ao longo da minha construção política. Eu pauto tudo. A gente pauta das campanhas de LGBT, as campanhas contra o feminicídio, são pautas de esquerda. E eu faço questão de pautar dentro da gestão uma visão humanitária. Olivânio, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo aqui, informal, né, descontraído, para a gente falando sobre tudo. Vamos falar sobre tudo hoje nesse espaço aqui. Né? Vamos voltar à questão da última campanha. Né? Você falou na sua primeira e não falou na sua reeleição, né? Que também foi uma campanha que teve um embate muito grande e que foi uma campanha vitoriosa com um gostinho, né, de muita vitória, né, porque não foi fácil, né? Exatamente, Jânio. Já que saudar mais uma vez aos web telespectadores que estão conosco. É um novo link que foi gerado. A gente está aqui partilhando também para o pessoal acompanhar de casa. Você que está aí entrando agora, que estava esperando, né, o outro link, né, ser conectado, já está aqui sendo partilhado nos grupos de WhatsApp. Zé Nildo, quando eu falo da trajetória política, a gente também traz essa história da reeleição. A reeleição talvez tenha sido um dos momentos, o maior teste, a maior prova, né, de fogo da liderança política que nós cultivamos ao longo desses anos todos aqui em Picuí. Porque tinha aquela expectativa de que Olivânio, né, tinha sido eleito prefeito de Picuí e que o desafio era manter o grupo político unido, agregar mais gente. Você, por exemplo, que veio na metade da primeira gestão e já ingressou na reeleição com a candidatura também a vereador e somou esforços para isso. Na política natural, você perder pessoas também, perder aliados, isso é comum na política. E eu perdi também aliados e ganhei outros. Então, no saldo de balanço, a gente empatou o jogo no processo todo. Obviamente que, naquela época da minha reeleição, o grupo de oposição, que outrora era a situação, estava mais radical no trato do debate político, inclusive, na época, usando força policial, usando a força do Estado, que estava muito, né, operoso naquela época para a eleição da oposição, e nós conseguimos vencer tudo isso. Então, foi um desafio grandioso da nossa parte de fazer de chegar ao posto da reeleição, né, e estávamos aqui numa gestão exitosa. Eu sempre digo que essa segunda gestão é muito maior do que a primeira, muito maior em todos os aspectos, até do ponto de vista de gestão política mesmo, né, para a parte política, muito maior. A maturidade também nos traz isso, dessa flexibilidade toda, de conversação, de conversar mais, de abrir mais espaço para a política. Eu fiz isso e não me arrependo de forma alguma, ao contrário, foi um amadurecimento também, né, de minha parte, de compreender que é preciso a gente também beber de mais experiências, né, ouvir mais a base política, e isso tem sido o sucesso, o êxito dessa gestão. Tanto que no pleito agora, eu fiz uma composição com 5 deputados federais e deu certo. Deu tão certo que estão articulando recursos para o município de Picuí. Hoje eu sou um prefeito que eu tenho 15 milhões de reais de emendas parlamentares asseguradas. Metade disso em conta já, em conta bancária. Isso é fruto de articulação política. Mas essa campanha agora última foi um negócio impressionante. Eu, pelo menos, tenho aqui, acho que mais de 30 anos de política, viu, Olivânio? Mas eu nunca vi, né, na história política de Picuí,
ter 5 candidatos a deputados federais em cima não tem uma briga. Pelo contrário, porque a gente sabe que o ciúme de política é pior do que o ciúme de mulher, não é? Mas é um negócio impressionante, amigo, é que os 5 deputados federais em cima do palanque, um pedindo voto para outro. Não é? E o resultado, quem ganhou com isso? Picuí, porque está aí. Não é? A quantidade de emendas orçamentárias encaminhadas para o município de recursos de investimento, custeio e por aí vai. Diferentemente de outras lideranças, não é? que é só aquilo que tem que ser aquilo que é dele, tem que ser a palavra é a dele, não tem outra. Então, eu acho que o candidato tem que ser só um, tem que ser o dele, não pode divergir. Eu acho que o sucesso de um político, de uma liderança, está exatamente nessa forma de saber. Né? Nós abrimos espaço para todo mundo, você sabe disso. Frei Anastácio, meu candidato a federal, teve 3.090 votos. Uma votação expressiva, um candidato que não era conhecido em Picuí, foi majoritário nesse universo todo. E Lucas Marques, vice-prefeito, que qual tem uma relação cordial e fraterna muito grande, apresentou Rafaela Camaraense, a filha de Charles, e foi dialogado o tempo todo. E eu fiz questão de participar de atividades em Cuité, de eventos lá em Cuité, junto com o vice-prefeito e Rafaela, na pré-campanha toda. Nessa força motivadora também, não votava com ela sabia disso, Charles sabia também. Nunca disse a eles que votaria com ela, mas abri espaço com o meu vice-prefeito, que deu uma votação também expressiva, quase 1.400 votos para a Rafaela, tanto o Lucas quanto também Diogo, seu irmão que é vereador, e a família, a doutora Hilda Galego, conseguiram uma votação expressiva, o segundo colocado do grupo. Ademar também com o Damião Feliciano, foi a mesma conversa que eu tive com o Renato Feliciano. Eu disse, se você ajudar o município, não faço questão de dialogar com vocês. E ajudou, e está ajudando muito o município de Picuí. Tanto o Frei Anastácio quanto a Rafaela perderam as eleições. E hoje, Damião Feliciano está ajudando muito Picuí. E eu reconheço em todos os locais que eu passo. Colocando emendas para custeio de saúde, colocando emendas para pavimentação, colocando emendas diversas para o município. E isso a gente agradece. E foi fruto dessa articulação. O Will Santiago, por exemplo, tem uma votação também expressiva. Você praticamente sozinho conseguiu dar uma votação expressiva para ele. O Elton Roberto com o Joselma também, tem uma votação também expressiva, ela sozinha, juntamente com o Aguifá e Joagno, praticamente a família só, e conseguiu dar uma votação expressiva ao Elton Roberto em Picuí, e foi dialogado. Em momento algum teve faíscas, que é muito comum, nos palanques. Eu coloquei os 5 no palanque só. No mesmo dia, lá no trio elétrico, lá no palco que a gente colocou na praça de eventos. A gente fez um evento belíssimo para a campanha de João e Lula. E estavam os 5 deputados federais falando. E eu tinha o meu, e não mostrei no momento alguns ciúmes de estar do lado do Damião. E o povo de Picuí, de forma madura, eu achei muito bacana por parte do povo de Picuí, de compreender isso. Compreender esse processo de amadurecimento político e de abertura, de diálogo. Não é que eu queira ser o melhor, mas eu dei um toque diferenciado na política local picuiense. Isso foi importante demais para estarmos hoje numa conjuntura favorável para uma sucessão municipal. Porque houve essa articulação toda com todo o grupo político e conversado individualmente e depois coletivamente. Olivânio, vamos falar um pouco de gestão, né? Comentário na sua primeira gestão é que você não administrava nenhuma bodega, nunca administrou nenhuma bodega, né? E, de repente, se torna um gestor, né, que Picuí hoje é destaque, né, no Estado como uma das gestões mais bem avaliadas, né, em termos de infraestrutura, em termos de investimentos, de custeio, enfim. Que avaliação você faz aí dessas duas, dá para comparar a primeira com a segunda gestão? Ou, enfim, as duas gestões? Errou quem verbalizou essa expressão de que Olivânio nunca administrou uma bodega. Eu falei isso já expressamente na eleição de 2020 e até algumas pessoas me questionaram, é verdade a história da bodega? A bodega está lá até hoje, minha mãe cuida muito bem dela. Eu passei os cuidados para minha mãe e ela inovou, ela vende roupas, ela vende produto de limpeza, ela vende tudo sem imaginar, só não tem parafuso para cabo de serrote, mas se pedir a meu pai, ele faz igual a Gessia Quirino, ele acha um parafuso para cabo de serrote, que diz a poesia de Gessia Quirino que na bodega tem que existir
de tudo, inclusive parafuso para cabo de serrote. E lá tem. Então, a todos os bodegueiros, todos os empreendedores, né, da atividade comercial, pessoas que nós chamávamos de vivedeiras. Não era nem empreendedores. Empreendedores é uma palavra nova no meu vocabulário. E as pessoas diziam assim, esse menino é vivedor. Porque eu vendia molho de acelora na feira, eu vendia manga na feira, eu vendia dindim, que a mamãe fazia. Eu fazia de tudo que você imaginava para poder garantir a nossa sobrevivência. Não era nem para juntar dinheiro, era para comprar o fubá, o feijão, né, comprar o arroz, o fósforo, o óleo, o mercado de óleo, né, que não era lata de óleo, mas mercado de óleo. Então, essa ideia de nunca administrar uma bodega é ilação, porque eu administrei minha bodega. Eu trabalhava na cerâmica e o dinheiro que eu juntei do meu primeiro salário, eu comprava de balinhas, de confeito, de pipocas, chicletes, aqui em Ritinha. Ritinha tinha um mercadinho aqui, que ela vendia em grosso, vendia a varejo e vendia em grosso. E eu, um cibitezinho com 33 quilos, 1,35 m, com 12 anos de idade, lá comprando esses trem. Inclusive, eu vendia, além disso, eu vendia também, eu vendia fogo de artifício naquela época. E eu comprava ao saudoso Antônio de Egídio, eu comprava ele, levava na bicicletinha, eu levava uma caixa, comprava fiado, no outro dia apurava e vinha pagar, e depois juntei dinheiro e passava a comprar à vista. Eu passei a comprar todos os meus itens da bodega à vista. Então eu tive gestão pessoal, tive gestão de crise pessoal, uma crise de não ter o essencial para viver, eu tive gestão disso. E na administração pública não foi diferente. A gente, quando assumiu a prefeitura, o primeiro ano, eu lembro muito bem, que foi muito desafiador, eu executei 4 milhões a menos do que a Cássio executou em 2016. E fui questionado por isso. O prefeito executou 4 milhões a menos, porque eu peguei o processo de transição de Dilma para Temer, e foi aquele colapso econômico, político no país, aquela instabilidade toda, o presidente foi tirado do poder, e entra Michel Temer com a avaliação de 5%, e o Congresso Nacional fervilhando tudo, e a economia travou, e o reflexo veio para os municípios. E eu fiquei praticamente numa situação de pedir arrego em 2017, dizer assim, não vai dar certo. Chegou em setembro, outubro, o negócio ficou baleado, mas não atrasei um centavo da folha de servidor de Picuí, que era a grande aposta na época dos opositores, era essa, que eu atrasaria a folha pessoal. E nós conseguimos trincar o dente. Eu venho de uma raiz familiar e pessoal, que a gente sempre enfrentou as dificuldades, e a gente, quando estava na dificuldade mesmo, trincava o dente e atravessava. Tu sabe que o bode ele tem o carneiro, na verdade, e ele tem uma capacidade muito grande de dar cabeçada. Dia 25 de outubro. E nós temos com a folha de pessoal do IPCEP paga há 5 dias. Dia 20 nós pagamos. E hoje pagamos a folha dos efetivos, contratados, comissionados da Prefeitura de Picuí. 3.400.000 pagos. Aqui o pessoal está falando que travou antes. Tá no ar? 3.400.000 pagos. Então, houve uma queda de recursos, realmente. A gente hoje, fazendo a contabilidade, os meses de agosto, setembro e outubro vieram menores do que o ano passado. Hoje o saldo entre 2022 e 2023 é 3% no geral. Janeiro foi excelente, veio 13% a mais de recursos em relação ao ano passado. Depois veio 8% em fevereiro e ficou 5% a mais cada mês. E começou a ter uma queda vertiginosa ao longo dos meses. No geral, há um saldo de 3%. Que, levando em consideração o aumento da inflação, levando em consideração o aumento do salário mínimo, de reajustes diversos que foram dados, estamos praticamente com 10% a menos em relação ao ano passado. E o governo Lula teve uma sensibilidade de fazer uma AFM, que é uma ajuda financeira aos municípios, que será acreditada até o dia 30 desse mês. Picuí vai receber pouco mais de R$600.000. Isso do FPM também, da isenção fiscal,
que foi dado o ano passado para os combustíveis. Então, isso fez com que os municípios perdessem, o ano passado, um valor significativo de ICMS. E essa compensação será feita agora. O governo vai fazer essa compensação, tanto a Câmara quanto o Senado já aprovaram, Lula sancionou ontem e já está para ser acreditado. Picuí é o município 1,2, na Paraíba são 25 municípios 1,2, então vamos receber R$623 mil de ajuda que vai dar para a gente diminuir o nosso déficit na Previdência e honrar compromisso com alguns fornecedores. Então, meus secretários são muito proativos em relação à gestão fiscal. O secretário Renato tem uma preocupação muito grande com a questão fiscal, sempre está me alertando em relação a corta isso, corta aquilo outro, diminua isso, use mais esse recurso. Então tem esse olhar que é importante para o gestor que está fazendo a gestão política e a gestão administrativa. Então ter alguém que possa estar lá com você fazendo esses arranjos, né, administrativos. E a gente sempre trabalha com a perspectiva de 1/12. A matemática nos ensina isso. 1/12. Eu trabalho com 12 receitas mensais e trabalho com 13 despesas. Então, para um prefeito, um ano existem 13 meses, não são 12 meses. E existem 12 arrecadações. Então, o prefeito tem que estar pautando janeiro, fevereiro, março, abril e maio, são os meses que recebem mais recursos, para que ele possa fazer esse 1/12, tirar todo esse mesmo pedacinho, juntando, para que no momento difícil ele tenha esse dinheiro garantido. Alguém pode dizer, olha, a Prefeitura tem muito dinheiro em caixa, tem 10 milhões em caixa, 12 milhões em caixa. Tem verbas carimbadas de convênios, de emendas parlamentares e também a reserva orçamentária que a gente faz para honrar o 13º dos servidores municipais. Olivane, concurso público. Diante desse cenário, não é que... 4 pessoas, tá? Diante desse cenário aí que apresenta, né, a prefeitura com essas dificuldades todas, você agora acaba de anunciar um novo concurso público, né? Inclusive, esse novo concurso público, ontem tivemos uma live aí, um vídeo do tesoureiro do Conselho Regional de Medicina fazendo severas críticas, dizendo que o município só pagava R$ 1.900 ao médico, que isso era um escárnio e que o Conselho Regional de Medicina ia tomar providência. Isso procede, essa informação? É verdade que o médico em Picuí só recebe R$ 1.900, prefeito? Eu quero que alguém me traga um contra-cheque de um médico que ganhe esse valor em Picuí. Eu fiz uma relação aqui dos médicos que recebem, são 17 médicos que nós temos em Picuí. Médicos e médicas. O menor salário que tem aqui hoje é R$ 3.000, que não é salário, isso aqui é uma complementação para fazer a parte da auditoria. Essa médica ela já recebe 15 mil do PSF e mais 3 mil. Nós temos uma médica que recebe 5 mil reais, que também é da auditoria. Ela já recebe 15 mil do PSF e mais para dar algumas horas desse trabalho aqui. Nós temos outro médico que recebe R$ 8.800 para atendimento em pediatria, mas já recebe 15 mil do PSF. Outro médico, R$ 8.271, que é do SAMU. E os demais do SAMU recebem 17 mil, recebe 16 mil, 14 mil. Então não tem nenhum médico recebendo esse valor que foi dito por esse pessoal do Conselho Regional de Medicina. Eu lamento muito assim esse posicionamento. Obviamente que as classes, né, os grupos de cargos têm o direito de reivindicar, assim como os professores reivindicam o seu reajuste, assim como os técnicos de enfermagem reivindicam o piso da enfermagem com os enfermeiros. Os médicos também têm todo o direito de fazer isso. Porém, é injusto o camarada dizer que Picuí não paga o que deveria pagar. É injusto demais essa colocação, e mais injusto ainda ele colocar Picuí numa vitrine, como um espelho.
O Conselho Regional de Medicina me deve uma desculpa até hoje. Até hoje, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba me deve um pedido de desculpas. Certa feita, eu fui chamado ao SAMU porque tinha um representante do Conselho Regional de Medicina que estava querendo fechar o SAMU, em plena pandemia. E eu cheguei por lá e acompanhei todo o processo do camarada, que ele estava fazendo a fiscalização. Tinha uma médica cubana, doutora Dabiana, uma médica de excelência, inclusive, e ele queria fechar o SAMU porque a carga horária dela estava excedendo. E eu cheguei lá no SAMU e fiquei sentado lá. A Jéssica disse: aqui é o nosso prefeito. E o representante do Conselho Regional de Medicina disse: eu pensei que era o porteiro da guarita. Distratou, de uma certa forma, a figura do prefeito. Ele quis fazer uma comparação preconceituosa, inclusive, querendo rebaixar o porteiro da guarita. A gente não tem porteiro de guarita. Mas se tivesse, era uma função digna de qualquer servidor, qualquer profissional. Mas a intenção dele era fazer esse rebaixamento, que já havia orientado politicamente para isso. Eu sou o único prefeito de 223 da Paraíba que é do Partido dos Trabalhadores. Então houve um direcionamento na época para querer prejudicar, fechar o SAMU. E o cara começou a procurar tomada que estava descascada, lâmpada queimada, disse que a ambulância estava balançando. E eu estava sentado lá, eu disse: é para balançar mesmo, porque se não fosse para balançar era um trator. É uma ambulância. E começou a colocar dificuldades além da pauta que era o Conselho Regional de Medicina, que era para fiscalizar a atuação do médico e não as atribuições do município, as condições de trabalho, que é outra questão, era outra atribuição, não deles. Então o Conselho Regional de Medicina da Paraíba me deve até hoje um pedido de desculpas formal diante do que foi feito comigo aqui em Picuí, dentro do SAMU. O cara tentou me desqualificar e eu aprendi a ter um negócio chamado paciência. Paciência e resiliência. Eu tenho 2 ouvidos para ouvir bem e uma boca para falar. E foi na hora que ele estava lá muito empolgado, querendo me rebaixar, querendo humilhar, querendo destratar, que não sabia pela condição de roupa que eu estava vestido. Ele disse: é o porteiro da guarita, não é prefeito. E quando ele terminou, meu advogado, o doutor Joagne, com a sabedoria que ele possui, disse: o senhor acabou de respeitar o prefeito da cidade. Aí ele olhou assim para as câmeras e disse: essas câmeras têm áudio? Aí eu falei: não tem não, doutor. As câmeras não têm áudio. Vai pegar seus gestos. E a palavra aqui vai ser todo mundo aqui contra você aqui. Minhas testemunhas contra você. Se você for arrochado, prossiga com a sua investigação e feche o SAMU de Picuí. Agora tem que ser arrochado. Tem que ser mais arrochado do que eu para fazer isso. E até hoje eu espero esse laudo de fechamento do SAMU de Picuí. Não apareceu mais. Era perseguição política. Da mesma forma, agora vem esse camarada que vai me pedir desculpas também pelo que ele fez. Vai te pedir desculpas. A folha dos médicos está aqui em Picuí, R$216 mil que foram pagos agora em setembro. Há 17 contratos. Desses 17 contratos, tem 3 aqui, ou 4, que se repetem. Como eu falei, o auditor, a pediatria e a auditoria. 3 auditorias. E os demais é SAMU e PSF. PSF são R$15 mil. E tem o Mais Médico, que recebe pelo Mais Médico, são 2, agora são 3, com o centro de saúde. Recebe pelo Mais Médico, a gente paga R$2 mil de aporte. De aporte financeiro. Então, foi equivocado porque só colocou o Picuí na roda. Não tem a preocupação de colocar os concursos de outros municípios. Quanto é que uma pessoa paga um médico? Quanto é o piso de uma pessoa? R$2.500. Picuí é 1.900, quase 2.000, que é o salário dos... O questionamento que ele fez foi qual? Dizendo que Picuí tem colocado um piso de R$1.900, que é o piso mínimo. Piso básico. Piso básico. Vencimento básico. Mas nenhum médico recebe menos do que R$15 mil em Picuí. A não ser plantões, os plantonistas do SAMU. Tem plantonista com 10 mil, com 9.500, com 10 mil, com 17 mil. Tem médico com 22 mil. Pela legislação, nenhum médico pode receber mais do que um prefeito. Existe essa métrica. Mesmo ele levando o PIB do município.
Mas a gente coloca, paga mais, porque eu quero fazer saúde. E eu desafio aqui, me digam, um PSF está 100 metros em Picuí. O que está, a médica saiu a semana passada, vai chegar a semana que vem de mais médico. Nós temos 9 PSF, só tinha 8, eu implantei o 9º. Estou construindo o 10º agora. Não tem recurso e custeio para isso, mas vou bancar com o próprio, que é o São José. A gente tem médico em todos os PSFs. Temos médicos especialistas e generalistas. Nós temos pediatria, nós temos ginecologia, nós temos uma diversidade de médicos que atuam no município e que eles sabem o quanto recebem. Tanto não houve manifestação de nenhum médico que atua em Picuí em relação a esse comentário descabido e infeliz por parte desse representante do Conselho Regional de Medicina. Ô, Livânio, sem ele procurar saber, você acha que o argumento é correto? Movimento de classe... Se trata de um movimento sindical, né? de classe. Mas tem uma pitada política pelo meio. Como eu falei da história do SAMU, outrora, que é a mesma equipe. Então eu sou o único prefeito do PT da Paraíba, cara. Então é fácil jogar pedra na Geni. Deixa eu voltar aqui. Oi, tô de volta. Deu certo. Vocês agora estão vindo bem, vendo bem. Agora a gente vai até perder todas as perguntas que eu queria fazer. Sabe? Mas enfim, vai dar certo. Agora tornou, né? Tornou. Deixa eu pegar só um trecho aqui em relação a essa questão do Porteiro de Guarita. Foi isso, não foi? Foi, Porteiro de Guarita. Isso aí a gente já remete em relação à forma de tratamento. A gente está falando de um vereador que de repente se tornou prefeito da maior cidade da região do Seridó paraibano. E de repente ele migra para o cargo de prefeito, né? Muita gente incrédula que isso poderia acontecer, e isso aconteceu. Como é que o senhor lidou com essa transição de, você é um nojento, e de repente, oi, tudo bom? E aí, chegou o prefeito? Como é que foi o ego nessa hora de lidar com tudo isso? Olha, eu sou um camarada que quem me conhece, quem convive comigo no dia a dia, sabe que eu não tenho vaidade. Eu não tenho vaidade alguma do cargo que eu ocupo. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência que daqui a 14 meses eu serei tratado como ex-prefeito de Picuí. O ex-prefeito de Picuí. Então, na política a gente não pode se envaidecer. É um erro, um equívoco quem acha que é dono do poder. É um erro grande quem acha que quando terminar o governo vai ser tratado da mesma forma que é tratado. Rei posto, rei morto. Mas aí, como não tenho essa elevação de patente do cargo que eu ocupo, eu não vou sentir falta disso. Porque uma coisa que eu não admito é alguém querer me tratar com humilhação, com desrespeito. Eu nunca tratei ninguém com desrespeito, com humilhação. Nesses anos todos de gestão, eu desafio a um que diga que eu levantei a voz. Agora, o caba não grita comigo, não. Não levante a voz para mim. Eu converso, eu fiz uma reunião com o secretário, eu disse, a voz mais alta que tem aqui é a do prefeito. E é para todo mundo ouvir, de forma que não incomoda os ouvidos. Recado dado. Não admito grito, nem distrato. Tudo é possível se conversar. Quem lida comigo na liderança política, meus aliados sabem, eu sou de conversar. Eu nunca mandei um recado para um vereador, para um suplente, para um aliado meu. Se chegou, foi eu que disse. Desconsidere. Chegou o recado, desconsidere. Eu trato, se é um problema, eu chamo Zé Unildo, vamos resolver isso aqui, aqui, outro. Porque o recado chega encurtado ou aumentado. Nunca chega da forma que deve ser. Da mesma forma que eu convidei todo mundo para acreditar em mim, meu projeto político, que eu chamei para fazer composição comigo, eu tenho a obrigação de chamar para conversar. E estou conversando com todos e com todas da base política. Para que a gente possa ter um diálogo sobre a sucessão municipal, que se avizinha. Então, eu preciso ter esse diálogo com todo mundo que eu convidei outrora. E para dar essa garantia de que é preciso fazer os acordos necessários para ter a governança e que o meu sucessor terá um papel importante nesse processo.
de dar sequência ao que eu construí, de relações políticas e ampliar, inclusive, porque o nosso projeto é longínquo. Não se encerra por aqui. Você falou numa palavra aí, sucessão, viu, Anderson? E a gente começa já a pensar, não é? Porque o brasileiro é impressionante. O brasileiro vive política 24 horas. Termina a eleição em 2020, o cara já está pensando na 2022, já está pensando na 2024 e por aí vai. Paraibano, então? Pois é, e o paraibano, e o Curimataú e o Siridó não pode ficar diferente, né? Pois bem, o Curimataú, o jogo de xadrez já está sendo formulado, né? Há aqueles políticos de festa que tem uns que diz, eu vou lançar o nome na festa de janeiro, parece até que São Sebastião é o político, não, São Sebastião é o nosso santo padroeiro, né? O cara só fala em festa de janeiro, né? Mas isso faz parte. Olivânio, como é que está? Já começou os contatos, as conversações, há muita especulação, é fulano, é cicrano. Já começou a fazer um jogo do xadrez do seu grupo político? Não? A decisão que eu tenho que tomar tem que ser madura, sem aperreio, sem pressa e dentro do diálogo. Do diálogo com o conjunto do grupo político. Eu todos os dias sou indagado, as pessoas perguntam, eu tenho essa abertura para andar na rua, eu saio de casa a pé para a prefeitura, hoje eu saio a pé para a prefeitura e umas 5 ou 6 pessoas no caminho, entre a esquina do cemitério e a lateral do cemitério até perto da Rádio Senecista, estavam me perguntando como é que tá, já quem é? Se na hora certa, vamos dizer. Com certeza vai ser uma pessoa que vai ter um governo melhor do que o meu. Porque nós levamos o município a um patamar de desenvolvimento social e econômico que não vai ter espaço para a gente retroceder. A receita está dada. A receita eu já coloquei na mesa. Não tem como dar errado. Porque nós plantamos uma semente de articulação. Inclusive, eu estava indo para São Paulo. Hoje é quarta-feira, né? Eu estaria viajando ontem para retornar sexta. Eu, Renato, secretário de Finanças, e Diogo, vereador, para a gente articular com as empresas de energias renováveis uma série de investimentos no município. Que nenhum município do Brasil fez o que Picuí está fazendo com o projeto de energias renováveis. E eu já liguei para todos os prefeitos, para os 12 prefeitos da região essa semana, 12 prefeitos. Dialoguei com todos eles e fiz um contato com todo o secretário de Assistência Social. Pessoalmente, eu fiz o contato, liguei para todo mundo, para fazer uma reunião sexta-feira com todos eles, online. Ao invés de eu ir a São Paulo, fazer de lá, a gente preferiu fazer a semana aqui em Picuí, para a gente dividir as oportunidades para os 12 prefeitos. As 12 prefeituras, 12 municípios. Damião, Barra Santa Rosa, Sossego, Baraúna, Cuité, Nova Floresta, Picuí, Frei Martinho, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, São Vicente Seridó e Cubati. O senhor fala que... Oportunidade dos trabalhos. Uhum. Não, eu ainda tô na pergunta dele e estou no início da sua resposta. É porque eu viajo, entendeu? Eu gosto de viajar, das perguntas, viu? Eu vou até voltar um pouquinho, quando eu estava começando a dar fazer minha pergunta lá atrás, e aí teve os problemas aqui, e aí não vou todo, porque eu acho difícil essa entrevista. Porque, primeiro, o senhor é um prefeito de mídia. O senhor toda semana está no rádio, toda semana está em alguma rede social, ou seja, o senhor está conversando. Né? E para a gente tentar distinguir o institucional, às vezes de um bate-papo, vai ser uma linha muito tênue ali uma do outro, sabe? É tanto que a gente está conversando aqui, eu já vi o senhor conversando com o Zé e de repente já está lá na administração. E aí tem que puxar de volta. Então eu vou dar esse puxão aqui para a gente não perder a meada. O senhor falou que precisa amadurecer a ideia em relação a quem será seu sucessor. Porém, não dizer também quem será seu sucessor agora também é uma atitude pensada. Porque não seria legal, último ano de governo, ter uma disputa interna dentro do próprio governo. Tem. Né? Tem. Tem não. Tem. A decisão é madura. Não, eu sei que a decisão é madura. É madura. Mas assim, acreditar que dentro do governo hoje não existe bases que entre elas se articulam entre si, começam a debater entre si. Fazer que eu estou em Pedra Lavrada, eu estou ouvindo direto, sabe, os bastidores e assim, de dentro mesmo, que já existem certos times ali dentro em relação a alguns nomes.
E aí eu fico, como é que o senhor tá... Isso em relação a Picuí? Isso em relação a Picuí, grupo de Olivânio Remi. Mas tá é porque, dizendo antes. olha, é Aí preciso... a pergunta que eu lhe faço é como é que o senhor está lidando no equilíbrio? Porque eu acho que de vez em quando chegam... E aí, prefeito, como é que vai ser? Né? Como é que você está lidando com essa... Ninguém não é uma guerra fria, né? Mas com essa sondagem que está rolando dentro do próprio grupo pelas lideranças políticas. Não, tranquilamente, eu estou dialogando com todos eles, chamando para conversar, chamando ao feito para a gente conversar de forma aberta mesmo. É preciso que quem está comigo diga suas dores. Boa. Quem está comigo tem que dizer aonde dói. O que é que sente, o que é que acha. Embora que a avaliação de Anderson Elisiário, que é meu aliado, não vai ser determinante para a minha decisão também. Mas eu preciso ouvir para fazer a chamada ponderação, que é uma tarefa delicada. Ponderar opiniões de 5, 6 pessoas que opinaram através de um grupo, formaram um grupo e opinaram em relação à sucessão municipal. E o feedback final será dado pela avaliação popular. Porque não existe na política candidato de si mesmo. Ou existe? Sucesso em candidatura de si mesmo? Não existe. Candidato tem que ser de um conjunto de grupo e decisão popular. Porque o meu candidato vai herdar o espólio de Olivânio, e vai ter que construir a sua trajetória política. Porque eu disse a todos que estão pretendendo ser candidatos a prefeito do meu grupo, eu já disse, olha, a partir de janeiro de 2025, eu não vou estar em prefeitura. Sabe por quê? Porque eu não vou estar mandando em governo. Que a pior coisa do mundo, a maior idiotice que um prefeito faz, é fazer um sucessor e ficar encangado, querendo guiar o camarada, querendo mandar. Essa receita deu errado em Picuí. Deu errado aqui em Picuí, de alguém que achar que o outro é incompetente. Se eu faço meu sucessor e fico encangado lá, querendo apitar o jogo, é sinal de que eu coloquei uma pessoa incompetente para me suceder. Isso é fracasso de um grupo político. Agora, eu serei um articulador. As pessoas na rua me falam o seguinte, boca miúda, um e outro, Olivânio, eu queria que fosse você de novo. Queria um terceiro mandato para Olivânio. Isso não é vaidade minha, pessoal, é o que eu escuto dizer, para dar sequência e continuidade. Eu digo, vai ser de novo, vai ser prefeito de novo. Não vai ser de novo, vai ser uma sucessão, uma continuidade de programação de governo. Mas mudanças terão, de equipe, mudanças de lógica de administrar. Porém, o quinhão principal será mantido, porque eu não vou estar me metendo e, ao mesmo tempo, eu seria um grande articulador. O espaço que eu estiver de articular, o tempo que eu tiver dedicado vai ser para articular recursos, articular politicamente. Você não quer participar indiretamente se ganhar, né? A gente tem que colocar se o candidato ganhar. Sim, claro, mas eu tenho que colocar essa possibilidade. Não, claro, né? Eu estou colocando a possibilidade, eu não posso colocar. Mas eu não posso colocar na perspectiva da dúvida para as pessoas. Claro. Embora que eu não estou aqui com arrogância dizendo que é candidatura carta marcada. É certo que vai ganhar, não existe isso. Viu, antes, até porque aqui em Picuí nós já temos experiência disso, né? Colocou um candidato que o povo não queria e o resultado é que perderam a campanha com prefeitura na mão, com o governo na mão, com o hospital na mão, com tudo na mão. Embora que 2016 foi um fato atípico também, porque a semente vinha sendo plantada. Eu saí vitorioso. Eu fui eleito prefeito de Picuí em 2014, foi em 2016. Uhum. Quando eu fui candidato a deputado estadual. Uhum. Eu sozinho, voltando aqui, travou naquela hora, eu tive 3.659 votos, salvo me engano, quase 3.700 votos em Picuí. Meu opositor teve 5 mil e pouco. O senhor fez aquilo pensado? Caso pensado. Eu não faço nada impensado, não. Tudo que eu faço é medido. O senhor fez o teste?
Não foi o teste, não. Foi uma decisão. Eu digo a disputa para Foi. deputado. Eu fui o terceiro suplente na Paraíba, camarada. Por um cabelo de gato, eu não fiquei na segunda suplência. E poderia ter assumido a vaga de deputado também naquele tempo. Foi quase 6 mil votos. Eu tive quase 4 mil votos em Picuí, quase 700 votos em Baraúna. Eu fiquei segundo colocado lá em Baraúna, depois do prefeito. Terei quase 500 votos em Nova Palmeira, 200 e pouco em Frei Martinho, isso sem ninguém me apoiar, sem ter um político me apoiando assim. Foi candidatura Pedra Lavrada com o do Carmo, 205 votos. Frei Martinho, também aqui em Damião, quase 200 votos em Damião, pela relação de amizade que construí por lá, em municípios pequenos. 160 e poucos votos em João Pessoa. Então, eu fui votado em 83 municípios. Não foi uma candidatura pequena, não. Não foi uma candidatura de aventura a 2014. Eu não tinha apoio político externo para poder complementar o que eu construí aqui em Picuí, para chegar a 12, 15 mil votos. Eu não tive esse apoio externo como fui constituído. E o teste de fogo foi dado. Então eu saí, as pessoas votaram. Não, mas se não ganhar, mas vai ser prefeito. Eu celebrei a derrota de 2014. Eu sei. Né? Nós fizemos festa para isso, porque os meus opositores falavam o seguinte: ora, Olivânio não vai ter 1.800 votos. Mandaram um recado para um amigo meu, um grande amigo meu, mandaram um recado e disseram: olha, diga a ele que se aquiete, se ele começar a zoar muito, a gente rebaixa e deixa 1.500 votos. Quando abriu as urnas, quase 4 mil. O ponto principal ali, e aí me perdoe se a minha leitura estiver errada, né? Eu acho que ainda tinha a questão da formação de liderança propriamente dita, né? Da construção do nome. Primeiro porque Picuí é um município grande, deve ter suas várias lideranças políticas históricas aí. Isso. Né? Cada uma mais forte do que o outro, falando mais alto do que o outro. E aí, quando eu concordo com o senhor quando o senhor diz uma sucessão de fatos que geram aquilo. Eu não acho que é uma coisa só, sabe, Olivânio? Porque, tipo, em 2016, a gente tem mídias sociais que apenas 2 municípios souberam aproveitar isso, que foi Olivânio Remígio em Picuí, Jarbas Melo em Pedra Lavrada. Tipo, a galera tava nem aí pra isso e vocês já ali, qualidade ruim da moléstia dos vídeos, mas... Quem fez a primeira live de transmissão política por aqui foi eu. No começo do encerramento de 2016, quando o Facebook abriu live. E assim, a galera não tinha ideia do que do poder que aquilo ali já tinha, né? Isso é uma besteira, isso não dá nada não. Eu sabia. Tá. Bora lá. E, enfim, a gente tem em 2014 o senhor saindo na disputa para deputado estadual. Para todo mundo, aquilo não tinha nada a ver com a disputa para deputado estadual, mas sim visando... não tinha como perder aquela eleição. Politicamente falando, né? Não, porque tinha. de todo jeito o senhor saía vitorioso. E quanto mais... Foi quantos votos? Na primeira? maioria? Sim. 1.100. Não. De deputado. Quase 6 mil votos. 6.959, quase 6 mil. E tipo, a racionalidade nos diz que assim, não, foi em vários municípios que ele teve isso. Mas, pô, você vai chegar para 2016, o grupo ali se formando ainda, elegendo e tal, e você chega com um grito de quase 6 mil votos que um integrante do grupo teve naquela eleição. E aí tem outro ponto que eu gostaria muito de fazer essa pergunta ao senhor, assim, olho no olho, tá? Eu não fico nessa... Os aliados de Buba, bem direto assim, os aliados de Buba fazem uma crítica muito forte a ele. Qual? Buba não suportava ouvir seu nome. Quando se falava o nome de Olivânio, ou quando Olivânio falava na Câmara alguma crítica, Buba reverberava. Né? Era tipo, falei mal, falei bem, mas falei de mim. Ele estava falando. E todo mundo fala, cara, um dos erros de Buba foi ele deu muita projeção ao Olivânio. Né? Quando o Olivânio fazia qualquer crítica, ele batia. Ele batia. Onde qualquer microfone que pegava, vamos para cima de Olivânio. Como é que o senhor percebeu esse gancho à época da eleição? Diga, tá me dando palco demais? Não, eu não posso desconsiderar a construção de uma liderança. Se eu afirmar isso, eu estou dizendo que eu não construí uma liderança. Eu estou dizendo que fui feito através de um adversário. É meio sem sentido também você colocar isso. Eu disse a você no começo do podcast, na primeira live, a primeira transmissão que travou, de que o ano que vem fará 20 anos que o Olivânio tem
mandatos ininterruptos. 20 anos que eu pauto a política local. Na história política, serei o político do momento que terá mais longevidade em alternância de cargos de vereador e prefeito contínua 20 anos. da história desse município. Sem desmerecer quem passou por aqui, sem desmerecer Zé Nildo, que tem uma longevidade de mandatos, né? A própria Demarca teve vários mandatos de vereador, e outros que tiveram vários mandatos, sem desmerecer esse pessoal, mas estou dizendo que é o político mais longevo de uma linha sequenciada, uma linha ideológica só. Vereador, suplente de deputado, mas vereador, prefeito e prefeito de novo. Então, isso dá uma constituição de uma liderança política. Não sei, mas peraí. Eu não posso concordar com a opinião de alguns opositores meus que fazem essa leitura. Eu acho equivocada demais. Não é que ele fez o senhor, entenda. A leitura é equivocada. Mas entenda, dos vários e vários erros, o senhor acabou de falar aqui também que, assim, várias sucessões de erros, né, ajudaram, que querendo ou não, é feito uma sucessão de erros para que alguém no poder venha perder o poder. E esses é um desses, não tem como a gente negar. Tá? Se encaixa. É tanto que o senhor não dá palco. O senhor não dá palco, dá? Eu falo o que é importante. Pronto. Eu tenho Entendeu? É esse o ponto. Olha, eu tenho um programa Café com o Prefeito, acho que você já... Já, e eu não vejo o senhor falando, entendeu? Esse é o ponto que eu tô... Esse programa é mais administrativo, assim, e a gente tem muito assunto para falar da administração pública. Por exemplo, hoje mesmo, a minha secretária de Assistência Social, desde ontem e hoje e amanhã, está trabalhando em Recife. Sabe o que ela está fazendo lá? Apresentando painéis nacionais para a gente do país inteiro. Ela está dando palestra de gestão de recursos, captação de recursos do setor privado, da gestão da política da assistência social, da redução de danos para a sociedade com as políticas públicas que nós implementamos em Picuí. Está sendo referência. Nós fomos convidados para dar uma palestra para 154 municípios potiguares há 3 meses pelo delegado da Receita Federal, doutor Gilberto, que hoje é auditor fiscal da Receita de 4 estados, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Ele que articulou, Olivane, vem para cá. Eu fui com a presidente do Conselho e com a secretária de Assistência Social dar uma palestra para 154 municípios do Rio Grande do Norte, para dizer como é que Picuí saiu de R$37 mil em 2017 para R$1,5 milhão em 2022, na arrecadação da destinação de imposto de renda do setor privado. E esse ano vai bater recorde de novo, ano que vem de novo. Como é que a gente faz isso? Como é que você acha que eu tenho um limite de 350 usuários de assistência social e eu tenho 700? Como é que eu mantenho tudo isso? Como é que eu consigo dar bolsa para crianças, adolescentes, tanto pela proteção básica como pela proteção especial? Como é que eu posso chegar no campo, na zona rural, com um projeto que não existe no Brasil, que é o Caravana Mais Cidadania no Campo, onde leva profissionais até a casa das pessoas para fazer atendimento, um profissional de educação física, um assistente social, para cuidar dos idosos em casa, na zona rural. Eu mostrei ao ministro Wellington Dias, ministro, pego como referência, mandei para ele, mandei para o WhatsApp dele o projeto. Ele ficou impressionado e perguntou como era a fonte de financiamento do setor privado, parceria público-privada, através dos fundos constituídos, que muitos prefeitos não querem, acham que é besteira. Acha que é besteira, que não vale a pena, que o recurso não vai ser gerido pelo município, é um conselho que gerencia. Ora, essa referência está sendo externada para o Brasil. Está lá Keir Lucena lá fazendo referência. É Ranieri que quer chamar para dar palestra. Diversas, sobre gestão ambiental, sobre ODS. Por que foi premiado pela ONU? Com menção honrosa da ONU. Ficou entre os 100 melhores projetos nacionais de gestão de recursos do meio ambiente. Num projeto chamado Fábrica de Solos, que transforma coco verde, pódio de árvores em matéria orgânica. Das ideias inovadoras que nós estamos implementando. Então, tudo isso eu faço referência a essa ação política, que é política e é a gestão também. Então, eu tenho pouco tempo para falar de tudo isso. Então, eu vou dar palco a maluco. Não darei palanques a malucos. Você acha que eu vou dar palanque? Eu sou professor de geografia. Eu tenho
um professor da universidade, meu amigo pessoal. Ele fez o doutorado dele em Picuí sobre a bacia do Seridó, sobre a questão de saúde, de câncer e tudo mais, sobre minerais. E eu fui coautor do doutorado dele. Ele esteve em Picuí esses dias, com o orientador dele, o doutor do Rio de Janeiro. Teve um gabinete comigo. Eles estão fazendo um projeto interessante de energia solar, de resíduos de esgoto também, reuso de água de esgoto. Então, eu tenho experiência, né, na academia, na universidade. Eu já estive no sul da Bahia, dando palestra para o pessoal. Já estive fazendo enfrentamento no sul da Bahia também com a equipe da Comissão Pastoral da Terra, sobre a questão do urânio naquela região, em 2008, em vários frentes de trabalho, de batalha que eu já apeitei. Então, para me contextualizar, eu conheço a essência, né, do país, da geografia falando, propriamente dita, e do mundo. E olha só, eu fiz um comentário sobre o conflito de Israel e Palestina, do massacre que o povo palestino está sofrendo, né, um conceito histórico. E o cara disse, olha, o prefeito de Picuí está apoiando o Hamas, apoiando terrorista. Aí você acha que eu vou perder o meu tempo para responder um maluco que não conhece a história, não conhece a essência, né, da constituição dos povos do mundo, da colonização das áreas palestinas? Eu vou dar palanca maluco para estar respondendo a isso politicamente? É interessante, Olivane, desculpa. Entendeu? Porque, Então eu não vou. Então por isso que eu digo a você que eu não respondo a essas coisas, porque eu não acho interessante a resposta. Não é porque eu vou projetar alguém politicamente, não, porque pode, inclusive, minha fala pode até prejudicar mais politicamente essa pessoa. Pode até rebaixar mais politicamente. Porque depende de como você diz as coisas, de como você fala. Eu fui oposição durante 12 anos. E batia muito a gestão. E batia com apoio popular, com base de povo. É diferente. A pancada é diferente. Mas eu não vou ensinar isso a ninguém, não. Mas, enfim. Acho que a gente acabou falando a mesma coisa, né? E o meu ponto, eu acho que eu consegui colocar. O senhor vem de uma base... o senhor fez ainda faz aquele... Não sei se faz ainda parte do Simpuc. Não, nunca fui sócio do Nunca Simpuc. foi sócio. Mas, enfim, tem essa visão sindical, da direito trabalhista, aquela coisa toda. E aí o senhor traz um termo-chave que é em relação a construir liderança, base para governo, para se poder governar. Para quem está fora, pensa que a política é de outra coisa. É uma coisa, né? Mas quando a gente entra lá dentro, pleonasmo, desculpa. Mas quando a gente entra... Mas a política é feita de pleonasmo mesmo. Subir para cima, subir para baixo é assim mesmo. Não tem... Quando a gente entra, Olivânio, se tem uma visão completamente diferente, porque você vai ter que começar a dialogar com seus diferentes. De tipo de gente que eu tenho absoluta certeza que politicamente o senhor não concorda, mas aí a gente vê o engolir e dizer assim, não, é Picuí que tá aqui, eu tenho que ir. Como é que foi essa transição? Quando é que deu esse impacto de dizer assim, cara, esquece um pouquinho essa minha ideologia que eu tenho, que provavelmente eu tenho, né? E deixa eu focar aqui agora na parte administrativa, nessa parte política, porque eu preciso dançar a dança das cadeiras. A gente não pode, quer dizer, a gente viveu um momento agora da criminalização da política. E assim, é um combate, eu faço em rádio toda vez que eu pego o microfone, que a gente não pode criminalizar a política como as pessoas estão fazendo, né, até hoje. Digo, porque a Olivânia é do PT, ele não pode conversar com ninguém do PL, ou por ninguém... Né, e Picuí tem até essa conjectura, porque aqui tem essas bases. O PL é nosso aliado aqui em Picuí. Né? Entende? Enfim, tem essa diferença. É do PL. E o PL vai ter seu blog, já é um vídeo do PL, por exemplo. Tá legal. O PL Picuí veio antes de Bolsonaro, inclusive. Pronto. Né? Como é que o senhor lidou com isso, com esse novo pensamento? Quando é que caiu a ficha assim, de assim, eu preciso agora só focar no administrativo? Eu não vejo que houve essa mudança, não. Porque eu tive capacidade de dialogar nos espaços que eu ocupava. Tudo é o espaço que você está. O espaço que eu estava inserido era um espaço pequeno. Eu militava dentro do CEOP, da ONG, eu era um contribuinte, uma pessoa, um voluntário do CEOP. Eu nunca recebi salário no CEOP. Nunca tive salário, soldo, pagamentos pelo meu trabalho. Eu gostava. O que é que eu tinha a ver para Bananeira, dar palestra em Bananeiras, para o pessoal, no município, rodando tudo. É porque eu gostava da atividade, né, social que eu participava. Então, para mim, não foi
Uma mudança, eu não mudei de lado, não mudei de opinião e nem de conceitos. Tudo é um amadurecimento. Essa criminalização da política, ela é muito perigosa porque trata toda a classe política como se a gente fosse marginais. Eu não aceito isso, não. Não aceito jamais. Ser chantageado por voto, seja de um eleitor, seja de um aliado meu, chantagear por voto. Porque só sabe o que é a vida pública quem está dentro dela. Só sabe o que é a gestão pública quem está dentro dela. É o aperreio, acaba aperreio lá para uma lâmpada, um poste queimou, Zé Nilson sabe disso, que está na base social. É uma pipa d'água que a pessoa pede. É uma estrada que está esburacada. Às vezes é um calçamento que precisa ser feito. Veio do vizinho, não fez o outro. Tem que lidar com tudo isso. E a gente finda tendo um desprendimento de energia muito grande para dar conta de tudo isso. A minha família sente na pele essa falta de privacidade mesmo, da vida pessoal. Você é muito exposto. Muito exposto. Em todos os aspectos. Você não me vê frequentando bar em Picuí. Eu não frequento bares. Não é porque eu sou religioso, não. Porque na hora que eu estiver num bar, eu vou estar lá, vou tomar minha cervejinha, vou tomar minha chamadinha de cana lá, que eu gosto, e de repente eu me exalto, começo a falar mais alto, e vem alguém que está lá que não gosta de você, vai querer desrespeitar você. Faz isso com o ministro do STF, faz isso com o deputado, e de direita e de esquerda. É no avião, quer destratar qualquer um, isso é de qualquer lado. O radicalismo, ele é perigoso em qualquer dimensão política, seja de esquerda ou de direita. É inadmissível que um camarada, porque tem um posicionamento, seja destratado por outro, por terceiros. Porque a democracia nos dá a maior ferramenta, que é o voto popular. Você, enquanto eleitor, eu sou eleitor e mandatário. O ano que vem eu serei eleitor apenas. Não vou votar em mim mesmo. Ao longo de 20 anos vai ser a primeira eleição para prefeito, para municipal, que eu não vou votar em mim mesmo. Seria apenas eleitor, igualmente a você vai ser eleitor. Vai votar em quem? No meu candidato. Que é? Mas vamos sair um pouquinho. Mas só para terminar aqui, então, eu não frequento esse ambiente, sabe por quê? Para beber, para me divertir com meus amigos, fazer a farra mesmo. Porque você é exposto, você de repente você vai ter que responder. Sim. E você fica criando um atrito desnecessário. Então, essa criminalização da política precisa ser combatida todos os dias por nós que fazemos a política. Porque quem faz a criminalização da política é porque quer estar aqui e com outros pensamentos. Achar que pode tudo. Achar que é prefeito, tem o dinheiro na mão. O prefeito é quem menos pega em cheque. Eu só pego para assinar. Quem menos vê o orçamento é prefeito. Não existe essa visão que algumas pessoas têm de que o prefeito ali ele tá com dinheiro na mão. Não existe isso. A gestão é muito diferente do que alguns pensam, principalmente de quem criminaliza a política. Vamos sair um pouquinho, né, antes, para a gente concluir o nosso bate-papo aqui com o prefeito Olivânia. Vamos sair um pouquinho da política partidária e vamos para a política da geração de emprego, de renda, de desenvolvimento de Picuí, da nossa região do Seridó e Curimataú como um todo. Prefeito, Picuí vem se preparando aí para receber um dos maiores investimentos da sua história, que é a questão dos projetos de energia renovável. Né? E que avaliação você faz desses projetos que estão chegando, o apoio que a gestão está dando, esse entrosamento da gestão com essas empresas que estão chegando por aí? Seu Nildo, desde quando a gente assumiu a gestão, que começou a se ventilar através da Casa dos Ventos, que o projeto ia sair do papel, porque são vários projetos que estão a ser executados no município. Por exemplo, tem um que ninguém nem sabe, eu vou dizer agora. Tem Vento de Santo Onofre, salvo me engano é esse nome. Ele está um pedacinho de Serra dos Brandões. Tem um pidoto, uma serra, depois da Serra dos Brandões, que é Picuí. Lá será contemplado com 34 aerogeradores, através da Casa dos Ventos, um projeto do Rio Grande do Norte, que vai ser em Picuí. A Ibitu, que é a antiga Queiroz Galvão, vai ter 61 aerogeradores na região da Caatinga aqui e a região serrana, toda a parte de Santa Luzia até chegar ao Caiongo.
E a CTG, que é a chinesa, que vai atuar agora com mais velocidade, são 36 inicialmente. Toda na região da Caatinga. E a Casa dos Ventos tem outro aí com mais de 90 torres também para o futuro, para 2030, tem uma longevidade de anos. Enquanto gestor municipal, eu estou fazendo minha parte. O que é que eu fiz, primeiramente? Me articulei com a Federação do Comércio da Paraíba, que é o SESC e o SENAC, para a gente poder fazer os cursos de capacitação no município, que nós um núcleo profissionalizante no município, e estamos abrindo as vagas para a região também. Só de Picuí foram 300 pessoas qualificadas. Você diz, esse povo vai trabalhar nas energias renováveis? Não, diretamente não. Porque os cursos que o Polo ofereceu até agora são cursos para a área do comércio varejista. Mas eu preciso preparar a base. A base, que é o comércio local, tem que estar preparado, qualificado. Tem que ter uma mão de obra qualificada. Eu falo muito das pousadas. Tem que ter uma camareira que saiba entrar e sair do quarto de hóspede. Vai receber um engenheiro, um chinês, acaba que é acostumado a se hospedar em hotéis 5 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas. Tem que ter uma linha de atuação, um cardápio. Então a gente está trabalhando nessa perspectiva de fazer com que o município se prepare para isso. E criamos também um sindicato empresarial do comércio varejista, que não tem um patronal rural, mas não tem um varejista que é do comércio varejista. E a gente criou esse sindicato para poder também dar mais qualidade material ao serviço que é ofertado no comércio local. E agora estou em articulação com o Senai. E fizemos a ponte, e Diogo teve um papel importante, destaco sempre isso, que ele é do comércio, ele tem uma visão diferenciada da minha. E a gente fez essa unidade no gabinete, ele passou um tempo, há 6 meses, na chefia de gabinete, e foi importante demais a participação dele. E Diogo fez articulação também com o Senai e disse, vamos trazer a CTG para cá. E eu chamei o pessoal da CTG e disse, compre os cursos para sair das costas dos municípios, porque as prefeituras não vão aguentar pagar esses cursos de capacitação. A gente vai ter recurso para isso, não vai ter, e vai vir gente de fora para trabalhar em Picuí, em Baraúna, em Nova Palmeira, em Pedra Lavada e São Vicente. E iremos ter um passivo social muito grande. Então, a minha preocupação foi essa. E a gente agora vai ter essa reunião sexta-feira com os 12 secretários de assistência social da região do Seridó e Curimatá Paraibano. Eu abri espaço para Barra de Santa Rosa, para Sossego, para Algodão, para Damião, para municípios que não vão ter o impacto dos projetos que vai ser em Picuí. Mas eu tenho ciência que a nossa mão de obra local vai ser insuficiente. E para não vir de muito longe, vamos colocar o da região, porque vai ter ônibus também, para trazer esse pessoal todos os dias, aqueles ônibus que a gente tem muito corte-cana, para trazer esse pessoal todos os dias para trabalhar aqui em Picuí, Nova Palmeira e Pedra Lavrada, que são os canteiros que vão ocupar mais mão de obra. Então, estamos preparando o município para isso e também preparando o espaço urbano. Eu vou lançar agora, estou programando para lançar, o maior pacote de investimento em mobilidade urbana da história desse município. Em pavimentação asfáltica, em pavimentação paralelepípedo, em construção de equipamentos públicos, ainda esse ano. Para que eu possa terminar a gestão muito maior do que está hoje. Deixar o município muito mais preparado do que a gente pensa. Picuí está muito preparado para a sua infraestrutura urbana. Porque vai vir muita gente morar aqui. Tem uns que vêm para ficar, tem uns que vêm de forma sazonal, transitória, passa 6 meses, 1 ano, vai embora depois, não vem mais. Mas o município precisa se preparar para essa nova configuração do seu mapa político, do seu mapa administrativo. Quando eu falo mapa político, da ocupação territorial mesmo. Muita gente vem para cá e vai usar os serviços. Ora, eu faço fisioterapia, o que eu chamo para as pessoas, né? Eu faço academia na parte da manhã, e na academia que eu malho, chega lá todo dia um pessoal diferente. Alguns eu conheço já, da CTG, da empresa chinesa. E ontem já tinha pessoas diferentes. Nós estamos aqui, estamos por aqui na cidade. São pessoas de outra empresa terceirizada. Vai vir as quarteirizadas também dos projetos de energias renováveis. Então, eu estou observando essa movimentação toda e preparando o município
do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de investimentos e também da articulação com o comércio local e com os empreendimentos e capacitando a mão de obra. O que vai precisar de pedreiro, de servente de pedreiro, de armador, de gente para destocar mato, para tirar a vegetação de um canto para outro, para roçar a estrada, para trabalhar em remoção de rochas. Não é brincadeira, Zé Nildo. Só de banheiros químicos, para você ter uma ideia, ninguém até agora ouviu falar sobre isso. Serão alugados mais de 1.000 banheiros químicos para os 3 canteiros, Pedra Lavrada, Nova Palmeira e Picuí. Nenhuma empresa da Paraíba tem capacidade para isso, nem do Rio Grande do Norte. Já estou articulando com a empresa do Ceará para fazer isso. O meu papel vai ser de articulador nesse processo todo. Fazer articulação para que nós possamos gerar emprego e renda. O que vai precisar de gente para estar ajudando na limpeza dos banheiros é um trabalho indigno? Não é digno. Vai ser carteira assinada, vai ser com pagamento do salário justo, que a gente não tem na região. E aí a gente tem que aproveitar o sol e o vento, que é abundante para todos nós. Então, a minha lida enquanto gestor vai ser essa, de fazer essas articulações necessárias com os prefeitos da região, sobretudo, sem diferenciação. Se alguém acha o Olivone feio ou bonito, eu pouco me interessa. Sabe que eu não sou candidato a modelo, nunca fui candidato a modelo, então um pouco me interessa se achar bonito ou feio. Mas eu vou fazer contato com todos os prefeitos para que nós possamos ter essa articulação regional. Senão, nós iremos ter o chamado passivo social, que é muito pior do que o ambiental. Porque o passivo social gera o passivo ambiental também. E já iremos ter o impacto ambiental pelos empreendimentos e mais um passivo social. Vai ser um negócio complicado. Então, para reduzir esses danos, estou fazendo essa articulação com os gestores e com as empresas que estão vindo se instalar no município de Picuí. Prefeito, se o senhor me permite, nessa pauta da energia eólica, enfim, a gente está num momento muito delicado, né, de uma transição muito forte. O senhor acredita que está havendo a discussão necessária e fundamental em relação a todos os prós e contras em relação a esses empreendimentos que estão chegando no município? Você sabe qual foi o primeiro garimpo a ser explorado em Picuí, na região? Não. Antes da Primeira Guerra Mundial? O Alto Cruzeiro. Depois o Besourão aqui, o Besouro. E de lá para cá foram mais de 200 garimpos de norte a sul, de Frei Martinho, que era terra de Picuí, passando por Picuí, passando por Nova Palmeira, que era terra de Picuí, passando por Pedra Lavrada, mais de 200 garimpos de pegmatites que foram explorados para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e na Guerra Fria também, e até o ano 2000, 2001, com a ocupação do Afeganistão e com a ocupação do Iraque pelos Estados Unidos, que houve um boom muito grande da extração mineral. Quantas discussões ambientais foram feitas de EIA, RIMA, de relatório de impacto ambiental, de impacto social na nossa região? Não vamos colocar a história, não, porque era outros tempos. Não, o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Algumas coisas mudaram na legislação, mas o tempo é o mesmo. Existiu o IBAMA, existiu os espaços. Não teve nenhuma preocupação com isso. Eu participei da elaboração do EIA RIMA, porque eu vi a apresentação, ok? Eu vi a apresentação do projeto antes e pedi para mudar algumas coisas. E algumas mudanças foram feitas no EIA RIMA, de áreas que tem sítios arqueológicos, que eu identifiquei, aqui tem, você faça a mudança da rede, da transmissão, mude por outro canto. Então, houve uma discussão aprofundada na elaboração do processo. E impacto vai ter, impacto ambiental sim. Você quer um impacto maior do que as cerâmicas causaram na região da gente, com corte de lenha? Quer um impacto maior? Eu participei disso, que eu fui peão de cerâmica. E eu via lá a história de Angico, desse tamanho, a história de Catingueira, que é madeira quente, que ela aquece muito. Eram madeiras centenárias, só Deus sabe o tempo que essas madeiras tinham, foram arrancadas da década de 90 para cá. E aí, as cerâmicas iam ser fechadas em nome do desenvolvimento, em nome da questão ambiental? Não. Houve uma mudança conceitual e prática dos fornos. Os fornos que eram para aquecer o barro e queimar. E hoje, praticamente, 100%, que eu conheço em Picuí, 100% das cerâmicas tem forno que usa praticamente 7% do que usava de matéria de energia à base de lenha. Mudou.
Mudou a lógica. Então, houve um amadurecimento da matriz energética, né? De como você vai racionalizar. E hoje, praticamente, se usa só o garoba. O ave-veloz foi praticamente extinto, o cajueiro foi quase extinto, porque estava ficando velho, cortaram tudo para fazer lenha, porque não tinha mais jurema. E hoje houve uma recomposição natural dessa matéria, dessa jurema, dessa vegetação que é principal para a Caatinga. E da mesma forma está sendo com o projeto de energia renovável, vai ter impactos, mas serão muito menores do que os garimpos que causaram na região, do que as cerâmicas que causaram na região outrora. Então, porque houve uma discussão com os órgãos ambientais, com a sociedade, houve uma apresentação, todo mundo recebeu o relatório simplificado de impactos ambientais. Vai ter explosões, vai ter remoção de vegetação, mas ao mesmo tempo vai ter drenagem para diminuir as vossorocas, diminuir as erosões. Nós temos um dos maiores índices de erodibilidade da Paraíba. Está onde? Em Picuí. Porque nós temos um relevo acentuado e uma bacia hidrográfica extremamente complexa. Você acha que a cidade de Picuí é simples fazer a drenagem sanitária de Picuí? Nós temos 16 efluentes de esgoto em Picuí, dentro do mesmo rio. E a nossa bacia hidrográfica nasce lá em Nova Palmeira, em Pedra Lavrada, Nova Palmeira. E ela vem nascendo, ela vem se completando com outras bacias hidrográficas, com terrenos íngremes, acentuados, que estão praticamente com a vegetação dizimada. Então vai ter impacto, sim. Mas a atuação da agricultura que a gente pratica convencional também é nociva. A criação de gado que a gente faz é nociva. Qualquer ação antrópica é nociva. Eu estou falando não como político, falando como um profissional da área mesmo. De quem estudou o solo e o subsolo dessa região. Eu estudei a composição mineralógica de Picuí por completo, a fundo. A nossa composição mineralógica do Seridó, da formação Seridó, da formação Serra dos Martins, do batólico de rocha magmática que nós temos na região da Caatinga. Então eu sei onde é que vai ser implementado os projetos. Eu conheço a fundo isso. Então, para a gente questionar uma ação dessa, tem que ter conhecimento. Porque é muito perigoso a gente estar reproduzindo histórias e histórias de terceiros. E eu ouvi muitas histórias. Eu ouvi muitos questionamentos, sem profundidade científica, sem nenhuma base, só porque eu ouvi dizer, e é preciso ter cuidado das fundações internacionais americanas. Você acha que tem fundação americana financiando movimentos no Brasil para poder barrar o investimento chinês aqui no Brasil? Claro que tem, rapaz. Ninguém é menino, não. Você acha que a China, eu falei com o João Azevedo, ele disse, prefeito, de que teve Picuí, ele disse, prefeito, na China não tem, ninguém lá tem férias, ninguém lá tem dia santo. O povo trabalha 6 dias por semana na China, trabalha assim sem parar. Teve em Xangai uma fábrica, ele disse que a cada 33 minutos sai um ônibus novo funcionando, Zé Nildo. E a China é competitiva, são 2 bilhões, são 1 bilhão e 400 mil pessoas comendo e bebendo todo dia, trabalhando todo dia, produzindo para o mundo. E eles têm visão futurista, visão de crescimento. É como um formigueiro trabalhando. Aí tu acha que os Estados Unidos não está preocupado com isso, não? Tu vê falar a China construindo arma de guerra, invadindo algum país. Eles estão ocupando os países com investimento, chegando no Brasil com investimento. Estão chegando em Picuí com investimentos. E por que o José Azevedo foi para lá? Para a China. O João foi fazer o que lá? Buscar parceria. Eu estou quase mala pronta para ir para a China também esses dias. Por quê? Investimento para uma região como a nossa. A gente tem que pensar grande. Então, muitas vezes, as discussões são feitas sem nenhum conceito, sem nenhuma base. Calma aí. A pergunta foi, o senhor acha que se está se discutindo necessário? Está. Pronto. Não foi uma afirmação. Eu não fiz nenhuma afirmação. Eu falei isso para você. Entendeu? Porque assim fica muito incisivo. Não, parece que eu fiz uma afirmação. Eu jamais. Eu nem coloquei na mesa que você ia fazer essa afirmação. Eu estou colocando isso porque sua pergunta é a pergunta de milhões também. Uhum. De muita gente me fez essa pergunta. Você mudou de lado, você está defendendo os projetos de energias renováveis. Eu não mudei de lado. Conceitualmente, o que eu sempre acreditei. Mas é importante, a gente não podemos ter complexo de vira-lata. Concordo. O maior problema que a gente tem é achar que... Olha, eu tenho um celular aqui, estou
tenho aqui, são 3 celulares. Onde estava aqui aperreado, estava descarregando, estava dando uma chupeta na energia ali. A live está rodando, estão consumindo energia, tem o pessoal aqui trabalhando. Tem gente que dá um bigozinho aqui no WhatsApp, depois volta para a live. É assim, de onde está vindo a nossa energia? De onde é a nossa matriz energética? Lá do São Francisco. Teve na década de 70, 80, quando os militares fizeram as barragens, os movimentos dos atingidos por barragens. Meu pai trabalhou na construção de Petrolândia. Era uma cidade dentro do São Francisco, foi transferida, 30 mil habitantes. Foi feita uma cidade nova. Várias cidades foram transferidas para construir as usinas hidrelétricas. E nós, naquela época, digo nós, os movimentos, obviamente com muita justiça, questionamos os investimentos. A barragem São Rafael, cara. O MAB, o Movimento Atingido por Barragem, na época foi um movimento grande, porque deslocou muita gente de áreas produtivas para fazer uma das maiores barragens do Nordeste brasileiro, com 2 bilhões e 200 e poucos milhões de metros cúbicos de água, que é a barragem São Rafael, que pega água do Picuí. A cada 1/4 de século chega água do Picuí lá, depois de açude de serraria sangrar. É uma vez a cada 25 anos que chega água lá de Picuí. Mas chega. E essa barragem serve a quem? A mais da metade do estado do Rio Grande do Norte. Então, no momento, houve um impacto ambiental, um impacto social, mas o retorno da longevidade foi muito maior do que o impacto momentâneo. Então, eu defendo os investimentos, eu defendo os empreendimentos com a visão de quem defende o crescimento de uma região e quem vive e convive com a cidade onde as pessoas dependem do poder público. Tu acha que amanhã não tem alguém lá em casa pedindo uma cesta básica? Pedindo para comprar um remédio de R$10, de R$15? Porque não tem, cara. Não tem emprego. São 3 mil pessoas em Bolsa Família, em Picuí. 3 mil pessoas. Famílias cadastradas. Isso por quê? Porque não tem geração de emprego e renda. Ou é prefeitura, ou é estado, ou comércio, uma coisa ou outra. Ou uma construtora pequena que emprega um ou outro. Então, a gente tem que pensar grande. Então, estou colocando isso para você, não, eu penso grande. A gente tem que pensar grande, mas o senhor, como um questionador que sempre foi, sabe que o momento de se questionar é agora. Né? Eu questionei. Não adianta... Eu questionei e fiz mudanças no plano. Não, claro. Enfim, eu acho que todas as mudanças que vem tendo é exatamente devido a todos esses questionamentos. Não é verdade? Porque depois que tiver instalado, ninguém vai falar o quê? Eu acho que eu seria o primeiro... na hora que era para se questionar, participar de reunião, ir lá, mostrar ponto de vista, você não estava. E porque agora está... Entendeu? Sabe por que eu estou falando da China, colocando a China aqui na roda aqui? Porque pode observar, tudo que vem da China, de investimento para o Brasil, para algum país, tem um empecilho, tem uma trava. Porque o Brasil é verticalizado com os Estados Unidos. E a cultura nossa está mudando nas relações multilaterais. A gente tem que sair dessa visão unilateral. Porque nós sempre fomos reféns da política americana e eles sempre quiseram para ele. O mundo é para eles. Os Estados Unidos consomem 24% do que o mundo produz, cara. 300 mil pessoas consomem 24% de 8 bilhões. Então, algo não está certo na história. E Lula foi um Pelé, né? Quando foi lá, no instantinho. Obviamente, fazendo essas articulações todas, essas viagens todas são essenciais. Imagina a gente mandando aqui um produto do Brasil para a China, que lá não tem. Lá vai ter alguma coisa que não tem lá, que vai levar daqui. E é 1 bilhão de pessoas consumindo. Eu tenho assunto para umas 5 horas de conversa, você aguenta. Eu tenho resposta para 5. Arrocha nós aí. Boa. Mas eu acho que a gente já vai estar caminhando para esse final, né? Era 1 hora, a gente acabou estendendo 2 horas aí. Agradecendo muito a participação de todo mundo. É evidente que se tem muita coisa para conversar. Muita coisa. E eu sinto, sabe, um cara que assim, se deixar eu falo. Né? E fico muito feliz. Mas fica à vontade aí. E já a gente vai terminar. Pois é, a gente... Nem me despedi não, tô só... Pede desculpas, né, a todos os nossos internautas, começamos bem. Mas deu certo. Então no final deu certo, né? Nosso primeiro podcast. O prefeito certamente no final do ano deverá retornar, né, para que a gente faça uma transmissão completa, né, prefeito, com a participação dos internautas. Claro que vai ficar, eles vão ficar visualizando aí. A Cleide disse que passava a noite todinha ouvindo.
Mas a gente quer agradecer de coração a todos os internautas, a você, meu querido parceiro, amigo, sempre fomos parceiros, né? Nesse movimento de rádios comunitárias, da comunicação, né? Na nossa região, sei lá, com a Boa Esperança, com a emissora lá da comunidade rural de Pedra Lavrada, né? E a gente aqui, chegamos a participar de vários campeonatos regionais, interligando as emissoras, 8 emissoras da região. Então, tudo isso é válido. E agora a gente está com essa nova proposta, essa nova plataforma digital aí da nossa querida Cisal FM, juntamente com esse podcast, e agradecer de coração o prefeito Olivane por nos prestigiar, né, e atender o nosso convite, por estar aqui participando dessa nossa estreia, podemos até dizer assim. Gente, para quem não conhece, eu não falo sobre política. Inclusive, eu já tinha dito até o Olivane, mas rapaz, eu tava doido para puxar lá para a Rádio 2 para essa FM e também para o meu programa que é o A Boa Política. Certamente vocês já ouviram falar, já fiz o convite aqui a ele para que a gente pudesse... Eu falei o que para você? Marco Dia? A gente fez uma entrevista, não sei se foi em 2017, eu não lembro mesmo. Não, acho que foi antes da pandemia. Foi. Aí o Olivane 19. fez, eu não falo de política com ninguém, mas com você eu vou falar. O dia foi embora. Aí foi ele o secretário de Finanças. Foi, Renato, né? Foi assim, um bate-papo super bom, né? E fico muito feliz. Para quem não conhece, meu estilo é esse, nada de ofensivo, né? Mas provocando um pouquinho, para tirar um pouquinho às vezes do comodismo, né? Que eu acho que o político não pode ficar muito acomodado, não. E assim, eu não gosto de subestimar ninguém. Olivane não chegou aonde chegou sem ser inteligente, perspicaz, sem entender das coisas. Então, se eu tratar Olivane menor do que isso, eu estou sendo desrespeitoso com Olivane, não é verdade? Então tem que ter um pouco mais dessa provocação propriamente dita, porque a gente está aqui num passo, mas certamente a Olivane já está com 5 passos à frente, calculando tudo de maneira muito precipitada. Né? Mas enfim, estou feliz, não satisfeito, a gente já pode conversar mais, está feito aqui o convite aqui de público. Deixar aqui um abraço também a Zé, né? Obrigado pelo convite, aos ouvintes da Rádio Cisal, aos ouvintes do canal da Cisal FM, se inscrevam nesse canal, né? Ajudem a subir ele, isso é muito importante, nesse novo passo da vida profissional de José Onildo e também de todos que fazem a Rádio Cisal FM. Está aqui 2 pessoas que entendem bem o poder da comunicação na região, né? Local também, o quanto isso é eficaz. Em especial nesse tempo que a gente está hoje, em que se precisa sim da boa comunicação, né, do fato propriamente dito. É tanto que eu acho muito saudável quando se diz, não tenho tempo para ficar falando de outra coisa, não tenho tanta coisa para falar. Né? E é verdade. Né? Vamos falar das coisas boas que se tem ali, porque é um espaço que se tem. A Constituição lhe dá esse espaço, sabe? De estar uma vez na semana no rádio, de estar na internet. Ele tem a obrigação, a gente fala, esse prefeito só vive em rede social e tal. Não, cara. Ele tem a obrigação de estar lá. E eu não entendo como tanta gente que faz parte de algum governo, faz parte no legislativo, tem medo de rádio, tem medo de se comunicar com as pessoas. Não entra na minha cabeça até hoje, sabe? Você tem todas as ferramentas, o Estado lhe garante isso, mas a pessoa, não quero estar conversando, não. Mas aí eu compreendi que às vezes porque não tem o que falar. Né? Ou, enfim. Mas é isso. Muito obrigado ao senhor. Tá? Espero que Deus o abençoe muito. O senhor pode ficar super à vontade aí para suas considerações. E já aberto aqui para voltar no ano. Dezembro. Já tá, né? Dezembro. Enfim. Fazer uma avaliação da gestão, 8 anos de gestão. Aí ele disse que não bebe em bar não, mas quem sabe a gente entrar um negócio aqui. Não traga não que eu bebo. Então, agradecer aqui a Zé Onildo pela sua visão diferenciada de fazer a comunicação e pedir desculpa aos internautas porque houve esse atrapalho no começo, mas a gente corrigiu depois. Se perdeu uma boa parte da conversa aqui, né? Se perdeu. Agradecer aqui a Ana Salesiário e agradecer também aqui aos internautas que deram a honra da audiência. E até a próxima oportunidade. É isso. Pessoas, obrigado para você, tá? A gente vai ficando por aqui. José Onildo de Negreiros já se despediu? Acho que já. Já. Não? Despeça aí dos seus... Pois é, só lembrando que a próxima quarta-feira teremos 19 horas aqui, o segundo podcast da Cisal,
com o presidente da Câmara de Picuí, Ataíde Xavier. E hoje é 15 dias, né, dia 8 de novembro, teremos a participação do vice-prefeito atual de Desterro, lá do Sertão Paraibano, do vereador Biga e da ex-prefeita Rosângela Leite, a esposa do querido médico lá de Desterro, amigo e irmão Geraldo Leite. Você tem uma ideia, esse doutor Geraldo, ele médico e mais 2 filhos médicos, 3 médicos. Não tem um hospital que aguente. Pois é, mas estarão por aqui, depois nós vamos trazer deputado estadual, federal, enfim, vamos conversar com todos e fazermos aqui, como diz você lá na Boa Esperança, a boa política. É isso. Grande abraço a todos, beijo no coração e até a próxima quarta-feira. Tinha um aqui que se me perdesse.